Show de bola, começando aqui mais um Papo de Leilão. Então vamos lá, galera, hoje mais uma live do Papo de Leilão. E hoje espetacular, nós vamos falar sobre vários assuntos legais, sempre com conteúdo prático, conteúdo de quem faz, tá? Essa é a diferença da Smart Leilões de tudo que tem no mercado. Aqui a gente ensina o que a gente faz e a gente mostra o que a gente faz. Não é, fiz, mas não mostra, não. Tá aí as fotos, imóveis, mostramos, trazemos todo o racional das decisões. Então é um conteúdo muito rico para quem quer colocar a mão na massa, para quem quer fazer a diferença com leilões de imóveis. Vocês sabem que a gente brinca, mas eu tenho relatos, vamos dizer assim, eu tenho um verdadeiro laboratório para provar que nós temos hoje dentro da comunidade Smart a maior fábrica de milionários do país. Tá? Fizemos até uma playlist com todas as entrevistas que a gente já fez até hoje e cada dia acumulando mais nessa playlist, dezenas, centenas de mentorados que conseguiram transformar suas vidas, conseguiram construir patrimônio de maneira sólida e lucrativa utilizando os leilões de imóveis. Então, qualquer um pode, porque eu tenho esse laboratório e eu sei dizer que qualquer um com desejo ardente, aquele que quer de fato acontecer, que quer de fato fazer, consegue prosperar no mercado de leilões de imóveis. Agora tem que ter dedicação e você já está um passo à frente. Quem está aqui 8 horas da noite, desligou a televisão, colocou como prioridade o conhecimento, vai começar segunda-feira com muito conhecimento, aprendendo muito sobre leilões de imóveis. Então, vocês estão de parabéns, quero parabenizar vocês por estarem aqui no domingo à noite, aprendendo na prática com quem realmente faz, como desenrolar desde a compra até a venda um imóvel de leilão, tá bom? Então, agradecer a presença de todo mundo aí. Você pode ajudar um amigo seu, um grupo de investimentos que você participa, sem absolutamente fazer nada demais, apenas compartilhando um conteúdo de qualidade. Eles podem se identificar com esse tipo de investimento, assim como um dia eu me identifiquei com investimento em imóveis, né? Antes de entrar nos leilões já investi em imóveis, mas eu me identifiquei com esse tipo de investimento. Então, vocês compartilhando um conteúdo de qualidade, vocês podem estar sendo agente de mudança na vida de alguém e de forma muito simples, é só apertar um aviãozinho, encaminhar no grupo de WhatsApp, na sua lista aí do direct, na hora que você encaminhar, aparece as pessoas que você tem contato aqui no Instagram e de outra forma você também vai estar contribuindo para que a gente atinja aqui nossa meta e tenha um sorteio de um manual Smart, o melhor manual do Brasil quando se trata de leilões de imóveis, tá bom? Fala, Fernando! Boa noite! Tudo bem? Tudo bom, show de bola. O escritório do Fernando tá massa agora, lá, as duas plaquinhas lá de diamante e do tubarão, lá, sensacional. Essas placas, eu tô até com algumas no carro, elas foram entregues, né, assim, teve participação de, sei lá, de mais de 500 smartanos dentro do Smart Awards, que é uma premiação que a gente dá no evento presencial da Smart, que é o Smart Experience, e a gente premiou os maiores arrematantes da comunidade. E quem foi no evento recebeu a placa ao vivo lá, né? Então tem umas 500 pessoas que preencheram, mas quem foi lá no evento recebeu ao vivo. Então foi bem legal. Teve a placa dos arrematantes, né? De quem arrematou de acordo com a faixa de arrematação, que a placa diamante é para quem arrematou mais de 10, e a placa do tubarão diamante é para quem faturou mais de 1 milhão, ou seja, não é só arrematar, arrematou e vendeu dentro do ano de 2023 mais de R$1 milhão. Então, sensacional, né, Fernando? Tá aí as plaquinhas, tá muito bonito o seu escritório, viu? Tô precisando de arrumar o meu aqui também. Muito bom, né? E hoje mais um caso, né? O Renan falou, e aí, o que nós vamos apresentar no domingo? Eu falei, rapaz, e para pensar em alguma coisa agora? Peraí, deixa eu puxar aqui nos arquivos. E achei um aqui que foi no finalzinho de 22, começo de 23, já entrou nessa placa do faturamento aí. Exatamente. É que a gente tenta trazer sempre alguma coisa que agrega, né? Então, assim, tem arrematação que dá dinheiro, mas não agrega. Porque assim, foi tão simples, às vezes uma coisa tão básica, às vezes o imóvel já estava desocupado, você comprou, vendeu, e não gera um conteúdo legal aqui para vocês. Então, quando a gente traz aqui as arrematações, sempre a gente tenta trazer uma arrematação que vai trazer um insight para vocês, né? Então, por exemplo, a gente falou já de Cascavel, vocês viram o insight lá, comprar casa de rua, arrematação à distância, desocupação litigiosa, reforma à distância, então tudo isso vai gerando um conteúdo que a gente entende que vai agregar para vocês. Então a gente estava procurando e falou assim, o que a gente vai trazer hoje que agrega? E aí o Fernando falou assim, eu tenho uma arrematação aqui, a gente já tinha feito uma live parecida, mas já tem um tempo já, que foi daquele imóvel de Uberlândia, que a gente também vendeu para o ocupante. Mas esse tipo de conteúdo ele é muito legal, porque às vezes a pessoa, e esse caso foi exatamente um caso desse, né, que o Fernando vendeu para o ocupante,
que a pessoa normalmente, assim, os arrematantes iniciantes, eles começam muito litigando com o ocupante, né? E muitas vezes ali pode estar o seu comprador também, né? Então você tem que ter muito cuidado nessa abordagem, da forma que vai caminhar, porque, claro, se não der certo, é um litígio mesmo, mas pode ser que ali esteja o seu comprador, e foi o que aconteceu nesse caso de hoje. Além disso, vamos falar de alavancagem, falar de outros assuntos interessantes. Então, com 206 pessoas aqui na live, mete o dedo no aviãozinho, coraçãozinho, para a gente atingir o nosso objetivo, e aí vai ter sorteio do Manual Smart, tá bom? Fernandão, vamos começar então aí. Começa contando pra gente aí um pouco da história dessa arrematação. Você lembra que a galera que está acompanhando aí a primeira vez, a gente sempre traz aqui caso prático. E normalmente a gente traz caso prático porque a gente arrematou mesmo, né? Até porque os detalhes são bem legais, vocês vão ver. Já trouxemos aqui situações de ocupação que deu confusão, policial. Já trouxemos aqui situações em que a gente, como eu disse, arrematou distância, né? Então, vários casos aqui que foram bem legais e mostrando para vocês que mesmo quando dá errado, dá certo. Mesmo quando você tem uma dificuldade, é golaço, né? Você vai acabar fazendo uma boa arrematação. Então, começa contando para a galera aí como é que você chegou nesse imóvel primeiro, né? Que eu acho que é bem legal também para a galera entender como é que a gente garimpa imóveis de leilão e como é que a gente chega nas oportunidades que muita gente acha que não tem, mas tem uns milhares, né? Conta para a galera aí. Inclusive, nesse caso específico, essa foi uma arrematação da Caixa, numa licitação aberta, com lance único, sem concorrência, né? Então foi assim, o pessoal está muito concorrido, ficam entrando muitos alunos, todo mundo dando curso, isso fica saturando o mercado. Não, gente. Inclusive, o que é interessante de falar? Eu até coloquei aqui por datas a cronologia da operação, para explicar o porquê que demorou, por exemplo, entre a data da minha arrematação, que foi lance único, até a data da assinatura do contrato da Caixa. Porque naquele período, eu tinha feito 7 arrematações da Caixa na mesma semana, né? E aí eu precisava fazer o quê? Você vai registrando um contrato por vez, né? Então, ou seja, você tem que dar andamento ali uma vez, então demora ali um pouco, o CCA tem que ficar segurando. Já vi várias pessoas com muitas dessas dúvidas. Ah, mas eu consigo arrematar 2 no mesmo dia, no mesmo leilão? Como é que eu desenrolo isso depois? Aí tem alguns experts aí da internet que falam, não, isso não tem jeito. Mas na prática a gente consegue, né? De que forma? Você precisa ali de um CCA bom, você tem que ter uma estrutura, você tem que estar no jogo. Esse é o ponto. Então essa foi uma licitação aberta da Caixa que foi no dia 8 de agosto de 2022. Eu até mandei para você o print para você mostrar para eles como é que estava no edital da Caixa. Porque o link do site eu já não tenho mais, mas o edital eu ainda tinha guardado aqui, porque isso chama atenção na garimpagem, né? Então quando você coloca, não sei se você consegue mostrar aí, Renan. Deixa eu ver, porque hoje eu tô sem meus 2 monitores aqui. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Mas vai falando aí, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Peraí. Enfim, era um sobrado no bairro do Imirim, em São Paulo, Rua Diogo Cabreira, alguma coisa assim. Ele estava com lance mínimo de 274.200. E a avaliação da Caixa dele era exatamente 400 e poucos mil. Cadê? Deixa eu ver ali. 457 mil. Então, você olhando ali, tinha uma margem não muito grande, né? Tinha ali uns 30% de desconto, alguma coisa assim. Só que esse imóvel estava subavaliado, né? Então, quando você tem uma memória de preço, eu já tinha arrematado o outro ali na Zona Norte, então eu já tinha mais ou menos uma noção de valor. As ofertas hoje desse imóvel, que já faz o que, um ano, ela está na faixa de 600 mil. Então, a liquidez desse sobradinho aí era 500, 520 mil para vender rápido, né? Então, ele estava ali por 274 mil financiado, 5% de entrada, o leiloeiro tinha também, né? Inclusive, um detalhe interessante que daqui a pouco eu entro, o valor venal dele na prefeitura era 580 mil, alguma coisa assim. Então, primeira coisa que faz lá, você passa o checklist no edital ali, deixa eu ver o que vai tendo aqui que sobra pra gente. Aí bati o olho, esse é o tipo do imóvel que eu gosto. Tem boa liquidez, tem bastante procura, localização é boa, então tá bom, eu vou tentar ele. Aí fez ali, tinha dois processos constando ali, que não tinham nada demais. Beleza. Habilitado no leilão, foi lá, deu lance, sem concorrência, levou. Pronto. Esse foi você sozinho? Essa tava eu e o Kenny. O Kenny, na verdade, estava entrando comigo, né, nessas arrematações, então ele entrou comigo nessa. E aí, enfim, fizemos a arrematação ali. Eu tinha
já estava com outros contratos da Caixa andando nesse meio tempo, mas o que eu fui fazer? Comecei a pesquisar, vamos lá verificar no condomínio, acho que tinha 8 casas, não era um sobradinho tudo germinado, num terreninho pequeno, meio apertadinho, 8 casas. Aí a gente pesquisou ali pelos vizinhos, aí fui ligando casa 1, casa 2, casa 3, até que eu achei um dos vizinhos lá que falou, não, essa casa é do Marcelo, peraí que eu já te passo o contato dele. E aí me passou o contato do ocupante. E aí, peraí, na matrícula constava Fábio como devedor e quem morava lá era Marcelo. Aí vamos ver qual que é a situação ali, qual que é a ligação entre um e outro. Aí fui conversar com ele, cara, gente boa, abriu o jogo, conversou comigo. Não, essa casa estava registrada no nome do meu filho está morando fora, tal. Eu moro aqui com a minha esposa, com a minha mãe e tal, e eu tenho interesse em comprar a casa. Vocês vão vender? O que vocês estão pensando? Eu tentei até pegar no leilão, mas ainda acabou não dando certo. Você tem interesse em vender pelo valor que vocês arremataram? Falei, não, então, na verdade é cliente meu, né? E tem custo de assessoria. E aí você começa com toda aquela parte da negociação em si. E aí o cara falou assim, olha, é o seguinte, eu tenho um escritório aqui em São Paulo, perto aqui, você não pode vir aqui pra gente conversar? Aí ele bate, né? O arrematante, quando é inexperiente, ele fala, não, eu vou lá falar com o cara? Vou nada. Lá fui eu. Falei, não, claro que eu vou aí, converso com você, imagina. Vamos ver se a gente resolve isso aí. Aí fui lá, sentei no escritório do cara, conversa com ele me conta a história toda e blá, blá, blá. Eu falei, não, o que eu puder fazer para você, eu vou fazer. Mas, óbvio, antes da gente começar qualquer tipo de negociação, eu preciso ver o imóvel. Então, você pode me levar até lá? Não, claro. Pegamos o carro e fomos até a casa dele. Cheguei lá, beleza. Bati até algumas fotos lá rapidinho, assim, porque estava entrando aí. Tinha um cachorro, a mãe dele, a esposa. Dei uma checagem geral no imóvel lá, já calculei quanto que eu ia gastar para arrumar. Já fiz o bem bolado todo, toda a estratégia ali. Falei, bom, perfeito, já sei quanto eu consigo vender esse imóvel, já sei quanto dá para pedir, mas vem cá, qual que é a sua proposta? Não, então eu consigo subir um pouquinho do que ele arrematou lá, ele arrematou por 274, né? Eu consigo pagar uns 300. Falei, não, 300 saiu mais caro para ele do que isso, não é assim não. Ainda tem honorários, um monte de coisa. E aí conversa daqui, conversa dali. Pedi para ele 450, aí foi negociando daqui e dali, fechei com ele 400. Aí você arrematou, então vamos lá, 274 mil para a galera entender. Depois eu vou jogar na calculadora aqui para a galera entender o que o Fernando fez na operação dele. Então foi 274 mil, deu 5% de entrada, Sim. né? 5% do leiloeiro. 5% do leiloeiro, né? E vendeu para o próprio ocupante. Não gastou nada, além da transferência do imóvel. Jogou para ele e devolveu pro ocupante. Então não gastou ali simplesmente os custos de transferência, não teve reforma e vendeu por 400 mil. Sensacional, porque esse tipo de operação é uma operação que você coloca muito pouco dinheiro, né? O Fernando, ele criou dinheiro. Na verdade, esse é o tipo de operação que eu diria que ele imprimiu dinheiro. Porque não é aquela operação que você comprou, aí valorizou o imóvel, fez uma reforma. De fato, você agregou valor ao imóvel, ou às vezes demorou um pouco, você teve que esperar o mercado, desocupou o imóvel, né? Você resolveu um problema, que era a ocupação do imóvel, e depois colocou no mercado. Não, esse ele nem resolveu o problema da desocupação. Ele simplesmente pegou, transferiu para ele e devolveu para o cara, né? Criou realmente dinheiro sem estresse nenhum. Então, é o tipo de operação maravilhosa. É uma operação maravilhosa, é uma operação que qualquer investidor quer fazer, porque você não tem que desocupar, você não tem que reformar, você não tem que colocar no mercado e ficar procurando corretor para vender, você simplesmente vendeu para o próprio ocupante. Sensacional, Fernando. Além de tudo, né, você está fazendo meio que uma boa ação, porque o que acontece também é muito importante quando a gente está falando principalmente aqui na questão de escala. Né? Então, quando você arremata bastante, você tem várias operações, você não vai ficar apegado pelo que você está deixando de ganhar. Porque esse era um imóvel que você coloca no mercado por 520 mil, ele vai embora rapidinho. Né? Então, peraí, mas eu vendi por 400, eu deixei de ganhar 120 mil. Né? Mas dentro de uma operação rápida, onde eu consigo resolver ela em 3 meses... E dentro do contexto também, né, Fernando? Assim, quem trabalha escalando, né, quem está no mercado de escala, fazendo 30, 40, às vezes... você abre um pouquinho de mão mesmo, de uma ou outra, que você fala, cara, eu tô com outras aqui rodando, essa tá redonda, o cara quer comprar, para que eu vou
gastar energia nessa arrematação. Tudo bem, deixei 120 não, porque você vai ter impostos, né? Vai ter que eventualmente fazer uma reforminha, talvez você deixou aí uns 60 na mesa, né? Tem o corretor e tal. Mas tem o corretor, né? Então, se você tirar o corretor aí, você vendeu sem corretor, sem nada, então, se você for pegar, talvez você deixe uns 50 na mesa. Mas é uns 50 que dentro de uma esteira de arrematação faz muito sentido, né? Porque você está com outras arrematações. Esse exemplo que você deu já mostra isso. Você estava com 7 contratos rodando na caixa ao mesmo tempo. Então, fez sentido naquele contexto você liberar esse imóvel com lucro, obviamente, mas sem abrindo mão um pouquinho ali do lucro. O cara também abriu um pouquinho da pretensão dele, porque ele no início queria pagar o que você pagou, subiu um pouquinho, para lá, para cá, abriu mão. Então, acho que é uma negociação perfeita, uma negociação que ambas as partes cederam um pouquinho, chegou e deu match ali e as coisas funcionaram. Então, baita arrematação. Tem foto do imóvel aqui, tem tudo, tá, gente? A gente vai começar a aprofundar agora, vai ter calculadora, vou mostrar os cálculos aqui da arrematação do Fernando, vou calcular na hora, eu nem tinha calculado antes, vou calcular aqui na hora com base nas informações que ele for passar. Que ele for passando. Então, muito legal. E até para colocar, né, a questão da ordem cronológica da história, né? Então, no dia 8 teve a arrematação, no final de agosto, mais ou menos, que eu comecei a tratativa com ele, não tinha nem assinado o contrato com a Caixa. Eu já estava lá no escritório dele, negociando com ele. Então, por quê? Porque eu senti essa facilidade de conversa. Então, no primeiro contato com ele, olha, então não preciso ter tanta pressa, dá para resolver. Aí chegou lá, também não foi uma situação de negócio que resolveu de uma hora para outra. Ele teve que falar o seguinte, olha, eu preciso me estruturar aqui. Ele tinha um carro que ele queria colocar no jogo, aí eu falei, olha, seu carro eu vou ter que passar para a loja, então você tenta vender por aí, e aí realmente ele conseguiu vender o carro, que foi o dinheiro da entrada que ele me deu. E nesse meio tempo, o que acontece? Ele não tinha comprovação de renda, mas ele tinha relacionamento no banco. Ele tinha uma empresa lá, onde tinha o escritório dele e tal, e aí ele tinha relacionamento no Santander. Então ele também já foi falando com a gerente dele para criar a questão do relacionamento, da aprovação do crédito dele e fazer a liberação ali do financiamento nesse sentido. Então, a princípio, a gente estabeleceu ali a questão do valor, ele sabia que o imóvel valia mais, embora ele falasse, não, mas não vale tudo isso e tal. Eu falei, não tem problema, o que eu puder fazer para o senhor eu vou fazer, né? E aí o papo foi numa tranquilidade danada. Muito bem, deu mais uns dias ali, saiu o bendito do contrato da Caixa. Exatamente no dia 27 de setembro, né? Foi a data que eu até marquei aqui, foi buscar nos arquivos ali para me poder dar uma olhada. 27 de setembro. Aí fui mandar para registro. Imprimi a guia de TBI, aí que eu tive a surpresa que eu não. Hoje, outra dica para a galera, tá? Quando vocês forem arrematar, ou logo depois de arrematar, já confere o valor venal na prefeitura do imóvel. Tá dando eco para mim, para você tá também? Não, para mim tá ok. Quando eu tô falando, tá tendo um retorno aqui. Deixa eu ver. Não é por causa do computador, assim, não? Você tá com o computador aberto? É por causa da live do computador. Mas eu tá sem som. De qualquer forma, aí o que acontece? Tem o valor venal da prefeitura. E nesse caso específico, o valor venal na prefeitura era 584 mil. Deixa eu só confirmar aqui. Valor venal, 585.900 o valor venal dessa casa na prefeitura. Então a prefeitura cobra ali os seus 3%, era 15 mil de TBI. Então só para a galera calcular aqui os custos, meus custos, de início eu gastei 13.700 de entrada, 13.700 de leiloeiro. Aí o próximo custo que seria era o quê? O ITBI, que a prefeitura estava me cobrando 15. Né? Isso era agosto, né? Setembro. Então, o que aconteceu? 500, né? Bascal 500. 585. 585. Aí eu falei, não, isso não pode. Como a negociação já estava andando e eu não tinha tanta pressa, bom, vamos ver. Nesse período, em 2022, para quem não sabe, exatamente em março, tinha sido julgado o repetitivo de TBI no STF, no STJ, e determinando que o valor da alíquota da base de cálculo de TBI tinha que ser sobre o valor do negócio. Então, muita gente confunde essa história. O valor da arrematação. Não é arrematação, é o valor do negócio. Né? E isso vai ser importante, porque daqui na frente eu vou esclarecer de novo para vocês isso. Então, muita gente fala, não, eu tenho que pagar o ITBI pelo valor da arrematação, pelo valor... Não é isso, é pelo valor do negócio, seja entre particulares, seja no leilão, seja onde for. O que a questão da TJ disse foi o seguinte, que há uma presunção de que a declaração do contribuinte
é verídica, ou seja, goza de presunção de veracidade, né? Então, ou seja, a declaração de TBI vale tem que ser apresentada numa arrematação, numa compra e venda comum. Então, na verdade, o fisco, para desconstituir, tem que abrir processo administrativo, provar que o valor foi diferente, que o imóvel vale mais, enfim. Como o Fernando disse, a tese do STJ não é para arrematação, é para o TBI de maneira geral. Que o contribuinte declarar goza de presunção relativa de veracidade, mas o fisco pode desconstituir, mas ele teria que abrir um processo administrativo, teria que montar provas de que o imóvel ele vale mais, que o negócio não foi por aquele valor, enfim, qualquer que seja a prova que ele for juntar. Exato. Então, nesse caso, o que eu fiz? Aí, exatamente no dia 2 de outubro, eu entrei com a ação, né, pedindo a liminar de TBI, em São Paulo, na Secretaria da Fazenda, Juizado Especial. E aí tive a decisão liminar deferida, automaticamente corri lá e gerei a guia no valor correto, que foi pelo valor de 5.782. Então, para a galera entender, eu paguei 13 mil de entrada, 13 mil do leiloeiro, 5.782 de TBI. Logo na sequência, teve mais 4.900 de registro. Então, esse foi todo o meu custo. Tá? Nesse meio tempo, eu ainda tive, até a gente conseguir assinar o contrato do comprador, 2 prestações de 2.315. Então, o meu investimento total nessa operação, até o mês de novembro, foi R$ 42.700. Então, esse foi o valor total que eu investi. Aí, o que é engraçado? Fechei o negócio com o comprador. No dia 7 de novembro, antes de eu pagar a segunda parcela, ele me deu os 80 mil de sinal. Então, ou seja, 3 meses depois da arrematação, não foi nem da assinatura do contrato da Caixa, eu gastei 42 e já tinha recebido de volta 80. E não tinha nem... Já tinha liquidado o investimento, né? Ou seja, seu retorno... 100% de retorno, praticamente. Já tinha tido 100% de retorno, exatamente. E aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, aí tá ele com o Santander, fez lá o contrato de financiamento com o Santander, dando os 80 de sinal e 320 de financiamento. Saiu o contrato do Santander, o que aconteceu de novo? Guia de TBI do cara, R$15 mil. Você ajudou ele depois a entrar com a guia, com a discussão do TBI? Aí eu falei para ele, seu Marcelo, faz o seguinte, assina essa procuração aqui para mim, que eu já estou resolvendo essa questão do seu ITBI aí. Aí fui e entrei com a ação de liminar de TBI para ele, eu como vendedor. Então não era uma arrematação, é isso que eu queria falar para vocês. Não foi uma arrematação, foi uma compra e venda direta, eu vendendo para ele. Aí eu entrei com a ação, pedindo a liminar foi deferida, ele recolheu, ao invés de R$15 mil, 9.500 de ITBI. Já gerou uma economia de R$6 mil para ele, 5.500 para ele. E foi muito legal, porque foi iniciativa sua, né? Você viu lá, você já tinha ganhado, falou, não, já saiu o tema lá do STJ, vou fazer essa boa ação aí. Você recebeu honorário ou não? Você fez na boa ação? Não, eu entrei pelo juizado especial. O Marcão tá falando aí. Não tem. Então, aí o que acontece? Nesse meio tempo, então, eu consegui a liminar de TBI para ele, já foi julgado esses 2 processos, o meu, da minha compra e da compra dele, sentenciado, transitado em julgado, ou seja, TBI, geramos jurisprudência ali naquele sentido, né? Sensacional, muito bom. Então vamos lá, vamos recapitular. A primeira coisa que o pessoal perguntou aqui, você comprou foi na licitação aberta. Eu acho que na época não tinha essa licitação aberta da maneira que é hoje, não. Você deve ter comprado em segunda praça ou venda direta, né? Não, foi? Licitação aberta já era. Já era, né? Então os leilões negativos dessa casa estão averbados na matrícula que ocorreram em 2017. 2017. Sensacional, muito bom. Então, olha só, ele estava morando de graça lá já há muito tempo. Né? A verdade é essa também. Ele não estava... já estava com 5 anos de aluguel aí, tranquilo, que ele não precisou pagar e ficou morando lá na casa da casa. Vou jogar na calculadora aqui, ó. Estamos com 264 pessoas, 260 pessoas agora. Se bater 300 pessoas, vai ter o quê? Manual Smart. Então, como é que você faz para receber o Manual Smart? Dedo no aviãozinho, dedo no coraçãozinho, compartilha essa live aí no seu grupo de investimentos, familiares, arrematantes, né? Enfim, compartilhe com a galera que se a gente bater 300 pessoas, a gente vai sortear o Manual Smart, tá bom? O pessoal perguntando aqui se você é advogado. Ele
Ele é advogado em causa própria, né? Na verdade, ele advoga nas ações dele aí. Tem que ter o AB, né, gente, para advogar. O pessoal tá falando que só não tem o AB. Só não tem o AB para os outros, o AB só serve para ele. ou nesses casos aí, que ele ajuda bastante também na comunidade, já fez ações aí para as pessoas para ajudar, né, com ações, mas não é... Hoje você basicamente é investidor, né, Fernando? Hoje você Exatamente. não atua como advogado, é simplesmente investidor, né? Simplesmente investidor, exato. Exatamente, sensacional. Então vamos jogar aqui na calculadora. Deixa eu colocar aqui, quer ver? Deixa eu colocar aqui. Eu vou preenchendo aqui. Vamos lá. Então eu vou mostrar para vocês, tá, gente? É só porque eu não tenho como segurar o celular e preencher ao mesmo tempo. Mas eu vou mostrar para vocês. E então, ainda não tem a TIR, né, Renan? Se fosse pela TIR, então explodia. Não, se fosse pela TIR, isso aqui é o ROI só, né? Se fosse pela TIR, que a TIR considera o tempo, né? Se fosse olhar a TIR aí, ia ser um negócio estrondoso. Então, olha lá. 274 mil, né, de compra. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar um CEP de São Paulo aqui só para colocar aqui, para puxar os emolumentos de São Paulo. Vou pegar qualquer um aqui, rapidinho. Beleza. Vou mostrar a calculadora para vocês, tá, gente? Estou preenchendo aqui só para vocês verem como é que foi. Então, você vendeu por 400 mil, né? 400 mil. Vamos ver aqui. Vou tirar a receita aqui de 400 mil. Não teve corretor, teve leiloeiro, beleza. E TBI pelo valor da arrematação de 3%, né? São Paulo é 3%. Não pagou nada, pessoa física tributação, não gastou nada. Paguei de ganho de capital no final. Mas no financiamento você colocou o quê? 5%, né? Qual foi a taxa que você pegou? Não lembro. Devo colocar aqui que na época, eu peguei um na época, era 7,5%. Deve ser uns 8% aí, alguma coisa. Não é mais que eu tô com o contrato aberto aqui. Peguei a taxa de 7,5%. 7,5%, né? Então é isso mesmo. 7,5%. Pronto, já está calculado aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. 274 pessoas, estamos quase chegando, hein, galera? Vamos para cima que vai dar certo, ó. Tem que virar o Nildo Porfírio perguntando aqui, a Caixa divide os imóveis em quantas parcelas? Ela faz dependendo da idade, né, do comprador. Mas o máximo é 420 meses. Né? Então, coloquei 420 no seu aqui, porque eu imagino que você está nessa fase de 420. Tô novinho, tô com 26 anos. Então eu coloquei 420 aqui, ó. Então tá lá, extrajudicial, 274 mil. Isso aqui tudo na calculadora é parametrizado aqui, ó, caso de São Paulo. Porque dependendo do que você coloca aqui, ela já calcula se vai ter escritura, se não vai ter escritura, se vai ter outras despesas, né? Por exemplo, se coloca judicial, ele já tira o custo da escritura, porque a própria carta de arrematação serve como título hábil a levar registro. Então, só para vocês entenderem por que a gente preenche isso aqui. Então, ele pegou aqui 274, vendeu por 400, teve ali o custo de leiloeiro, né? Então, tá ali naquele campinho. Vamos descer aqui, ó. Base de cálculo do ITBI pelo valor da arrematação, 3%. Não gastou nada aqui com condomínio, IPTU, nada. Tributação na pessoa física, também não gastou nada em despesas adicionais, né? Porque aqui tem umas despesas, né, que você pode ter. Reforma, desocupação, eventuais débitos, né, que sobram ali para o arrematante, se o arrematante ele optar por arrematar com débitos, né? Claro que assim, você vai ler antes se você é responsável ou não pelos débitos e se faz sentido arrematar com aqueles débitos. Tem vezes que faz. Tem vezes que mesmo sendo responsável pelos débitos, os débitos são baixinhos, você compensa fazer a arrematação, né? Então não foi esse caso aqui. Vamos descendo. Ó, financiamento. Saque, 5%, 420 meses, 7,5% de custo efetivo total, tá bom? Então foi aqui a operação dele aqui em 3 meses, né? Vamos colocar aqui. Ele deu de início 13.700, que foi a entrada, né? Pagou de TBI 5.671, foi isso, Fernando? Foi, né? Foi, 5.782. Porque deve ter umas quebradinhas ali da arrematação. Porque a Prefeitura de São Paulo, ela dá uma isenção até 100 mil, aí ela faz um cálculo diferente lá na tabelinha. Tá. Leiloeiro, 13.700, registro, 7.448, aqui... Foi 4.900. O registro foi 4.900. Então aqui, porque deve estar em 2023, 2024.
É porque eu não consegui retroagir a tabela nossa aqui, tá 2024. Mas é legal vocês entenderem uma coisa aqui, que quando é financiado, você tem que pagar dois registros. Você tem que pagar o registro da compra e venda e o registro da alienação. Mas, em compensação, não tem escritura. Por quê? Porque o próprio contrato de financiamento, ele tem força de escritura pública. Então, a calculadora já sabe isso aqui. Na hora que você colocou o financiamento, ela já não joga a escritura, mas, em compensação, joga lá embaixo o custo do registro, tá? Considerando compra e venda e alienação. Top. Depois me lembre de responder esse pessoal que está falando do custo efetivo de financiamento aqui. Vou esclarecer uma situação para eles. Tá. Hoje, e as parcelas? Você pagou ali, vamos pôr aqui, 3 parcelas? Duas. Olha lá. Duas, né? Chegou a pagar duas? Lá, 2.000 e Só pouco. duas. 2.000 e pouco e tinha um saldo de quitação de 258. Como é que ele quitou esse saldo? Ele financiou ou ele pagou à vista? Ele financiou pelo Santander. Então o Santander fez... dos 320 mil que ele financiou para o Santander quitou, né, o meu saldo devedor e sobrou líquido para mim 58.816. Tá. Vocês viram, galera, para quem não sabe disso, tem como você vender um imóvel financiado. Sabe? Eu sei que tem muita gente que não sabe como funciona ou acha que você tem que quitar para vender um imóvel financiado. Não precisa, tá? O que acontece na prática? Você, por exemplo, ele tinha esse cálculo aqui, que lógico é um cálculo aproximado, ele tem que ver lá no contrato qual era o real, mas ele tinha um saldo aqui de 258 mil de dívida. E o cara financiou, deu 80 mil na mão dele e financiou 320 no Santander. O que o Santander fez? Foi lá na Caixa, quitou esses 258 mil dele de dívida, então ele não tirou do bolso. Isso veio do dinheiro do comprador, né? O comprador, do financiamento do comprador, na verdade, do crédito, né? E a diferença foi para o bolso do Fernando. Tá? Então, só para vocês entenderem como é que funciona a questão da quitação. É por isso que o ROI no financiamento ele explode. Porque você não precisa quitar o financiamento. Se você comprou um imóvel que tem liquidez boa, na hora que você vender, se o cara pagar à vista, você vai entregar o boleto para ele, ele paga. Se o cara comprar financiado, o próprio banco, é um procedimento que chama interveniente quitante, o banco quita esse financiamento e te paga a diferença. Então, é uma operação linda, porque você coloca pouco dinheiro no negócio e faz um baita resultado. Imposto de renda de 14 mil e alguma coisa, deve ter sido isso aí mais ou menos, e o resultado ali de uns 80 mil reais de lucro, né? Quanto que deu de lucro para você mesmo no final? Lucro líquido total 82.348. Então está muito próximo aí, 80.346, teve essa diferença. Incluindo o ganho de capital, que o ganho de capital foi 13.734. Beleza, então deu 80 mil e ele gastou até a venda, você falou aí 42.700. 42.700, né? Então, olha só que legal. Aqui, lógico, aqui é um simulador, né, gente? Está aproximado. Depois ele teve o registro ficou um pouquinho mais barato, porque a gente está usando a tabela atual, o imposto acabou ficando um pouquinho mais barato também, né? Então, mas olha só, ele colocou só 42 mil no negócio e voltou 83 mil de lucro líquido, né? Então, só para vocês entenderem como é que é a lógica do negócio. Vocês pegaram o feeling do negócio de arrematar financiado? Qual que é o grande barato do negócio? Existem 3 despesas que elas só consomem o lucro, mas elas não entram no seu capital investido. Por quê? Como é que é a fórmula do retorno sobre investimento? Lucro sobre capital investido. Então, quanto maior o capital investido, vai ser menor o seu ROI, seu retorno sobre investimento. Mas tem 3 despesas que elas só geram efeito sobre o lucro, mas elas não aumentam o seu capital investido. Quais são elas? Imposto de renda, porque você paga o imposto de renda só 30 dias depois que você recebeu. Então, na prática, você está pagando com o dinheiro do comprador. Você não está tirando dinheiro do seu bolso, você está pagando com o dinheiro do comprador. Você está deduzindo a sua receita para poder pagar o imposto de renda. Corretor, a mesma coisa, você só paga o corretor quando você recebe. Então, na prática, o dinheiro que você paga o corretor, a comissão do corretor, ela não entra no seu capital investido. Você, na verdade, deduz da receita que você teve na venda. Então, receita com o corretor, com imposto de renda, não entra no cálculo do ROI. E a terceira e aí por isso que o financiamento é a mágica, a quitação do financiamento. A quitação do financiamento também você não tira do seu bolso. O que você tira do seu bolso são as parcelas que você está pagando. Mas quitar o financiamento, você vai pagar com o dinheiro do comprador. Então essa é a mágica que faz o retorno explodir e você colocar pouco dinheiro no negócio. Né? E é interessante, né, o pessoal comentando ali, mas qual que foi a taxa? Qual que é não sei o quê? Gente, para financiamento, se eu paguei esse contrato, por exemplo, era com 7,5% que estava na época, 7,5% ao ano. Se fosse 15%,
Ainda assim ia me dar 190, 180% de Não ia lucro. mudar nada. Não faz diferença, não vai mudar. Você pode fazer, é financiado, pode fazer, não importa o valor dos juros ali. Por quê? Porque você está fazendo em números absolutos. Né? Então, por exemplo, E usando você a fica muito situação, pouco tempo com o imóvel. A questão é o tempo que você fica com o você paga imóvel. pro Os rata, juros, eles são pro rata pro dia. rata. Exatamente, isso que é importante, né? Então, para vocês terem uma noção, o valor da arrematação foi 274, aí eu dei 13 de 272, 274, eu dei 13.700 de entrada. Então, o meu financiamento foi 260 mil, 261 quase. Quando foi fazer a quitação, eu tinha pago duas parcelas, então 2.300 e poucos cada parcela, e quando o Santander foi quitar, o meu saldo devedor era 261. Ele estava tipo R$ 500 a mais do que eu financiei há 2, 3 meses atrás. Que diferença isso fez para mim de 80 que eu tive de lucro líquido? Né? Se fosse 10 mil a mais de juros, eu teria ganho 70 em vez de 80. Não muda, entendeu? Não faz, em números reais, não faz a menor diferença. Então, para quem está começando, a primeira dica que eu dou é esquece isso, né? Não fica se atentando àquilo que era da sua vida anterior, antes dos leilões. Agora nos leilões é abundância, né? Então, se você pagar ali um juro de 1% ao mês, mas você vai ganhar 30, 10, 5, 8, você tá alavancado, você está ganhando mais do que aquilo que você está pagando, né? Então, nesse caso específico, deu 192% no total, até eu receber o finalzinho do Santander, foram 6 meses. Então, eu tive 30% ao mês. Se eu tivesse pagando 2% lá, eu estava como? Entendeu? Estava com 28% de lucro. E Então, ainda não tem um faz detalhe, diferença. Fernando. Além disso, os juros você pode compor ele no custo de aquisição. Então, na verdade, o juro efetivo mesmo, ele é o juro que você pagou vezes 0,85, porque você gera uma economia lá no imposto de renda, né, dos 15% do imposto de renda. Então, os juros você pode compor ele no custo de aquisição para diminuir o imposto, né? Então, assim, juro é um negócio para não se preocupar, sinceramente, desde que seja pro rata dia. Não caia nesses contos de consórcio, essas coisas não, porque Consórcio esquece. não é pro rata dia. Você tem que pegar coisa que o financiamento ele é pro rata dia, ou seja, se você ficou 6 meses com imóvel, você vai pagar seis meses de juros. O restante é o saldo devedor, né? Então isso é muito importante, por quê? Porque é isso que faz a diferença, né? Então, eu acho que essa sacada que você colocou aqui é muito legal, porque quem entra, às vezes, fica preocupado com o jurinho de banco. Ah, aumentou! Foi de 8 para 9. Gente, só faz diferença para quem vai ficar 420 meses com imóvel, 35 anos pagando esse imóvel. Quem vai ficar 6 meses, um ano pagando imóvel, não faz diferença nenhuma. Você pode comprar na taxa que for. Se tiver lucro na mesa, se o lucro for maior do que o que você está pagando de juros, vale a pena, né? Simplesmente assim. E aí, Beleza? o que acontece, né? É muito interessante nesse ponto, porque embora nesse caso eu consegui pagar o ITBI nas duas operações pelo valor do negócio, ok. Se ainda não conseguisse, vamos dizer que eu pego uma prefeitura, que eu não consigo uma liminar, que eu não consiga via judicial reduzir o custo do ITBI. Eu teria que ter pago ali R$ 9.000 a mais. Então o meu lucro ao invés de 82 seria de 73. Tá ruim? Não tá. Não Colocou faz, 42 no entendeu? negócio? Exato. Então, gente, o mercado de leilão parte muito em cima disso. Alguém comentou aqui, ó, o problema dos leilões da Caixa está muito concorrido, o pessoal arrematando pelo valor de mercado. Esse edital que eu dei o lance, que a gente arrematou com lance único, tinha 300 lotes, dos quais pelo menos 100 saiu com muita concorrência e com preço quase no valor de mercado. E no meio desses aí, eu peguei um sem lance nenhum. Entendeu? Então, o que acontece? Você tem que buscar conhecimento, você tem que fazer o quê? Avaliação, ter memória de preço, ter consciência do quanto vale as coisas, e você vai conseguir achar ali no meio alguma coisa que não vai despertar a curiosidade de ninguém. Né? Então, o segredo passa exatamente nisso, na garimpagem, na técnica, ou seja, você está no dia a dia fazendo isso. Né? Exatamente. Deixa eu mostrar a foto do sobradinho aqui que eu não mostrei. Mostrei a calculadora, mas não mostrei a foto aqui. O tigelinho de ração ali. Ó. Uma zona lá o cara, né? Então. Aí, porque, por exemplo, o cara já estava morando lá uns 5 anos que a Caixa tinha tomado, então eles moram sempre de improviso, né? Eles nunca sabem quando eles vão ter que mudar.
Mas Exatamente, ó. tava ajeitadinho. É ali, tipo assim, Aí era exatamente o que era. a fachada bonitinha, pô. Então, mas é Muito uma bonito. garagenzinha ruim, você entra por aí, vai lá pelo subterrâneo, e mesmo assim é um sobradinho desse daí que vale 500 pau lá. Muito bom. Ao edital da Caixa. Aqui a discussão do Ah, do ITBI. ITBI. Ah, esse é meu pedido, para quem perguntou sobre a questão do ITBI. Então, isso daí eu separei para o Renan mostrar o Ah, é pedido da meio por repetição. cento até 100 mil. Ah lá, deve ser algum desconto ali para lá. Meio por cento até 100 mil e depois, na diferença, é 3%. É por isso que deu a diferença lá do ITBI, lá do cálculo da calculadora, na calculadora tem como fazer isso. Quer ver, ó? É, Se eu colocar aqui, ó, o ITBI, ó, na hora que a gente coloca aqui. É onde que era mesmo? Acho que é aqui, ó, financiado aqui, ó. A gente coloca aqui. Ah, aqui, ó, a fração financiada. É aqui, ó. Aqui é 0,5%. Por isso que deu a diferença lá do ITBI. Sobre a fração, sobre o restante é 0,5%. O ITBI deu quanto lá? Deu. Uai, como é que deu muito pouco? Pera aí. Sobre a fração 3%. 5.782 foi o valor. Tem coisa errada nisso aqui. Tem que olhar depois. Mas vamos lá, deixa eu voltar nas fotos aqui. Ah, então tá aqui o ITBI. 5.700. Ah lá, o valor cobrado era de 15 mil, né? 15 mil caiu para 5.700. Aí esse aqui foi do cara, né? Esse é o do cara, é lá, ó, É, de 15 900. mil para 9.500. Muito bom. Pronto. Sensacional. Então, Muito bom. isso daí é uma coisa que ninguém viu. Todo mundo discute. Você vai entrar na internet, você vai ver um monte de situação do pessoal falando sobre o ITBI. É porque você tem que entrar com mandado de segurança. Inclusive, eu não entro com mandado de segurança, eu entro com outro tipo de ação, que é exatamente para não ter aí a a apelação obrigatória, né? Ou seja, que tem que confirmar, tá? Confirmar. E, enfim, todo mundo fica falando sobre a questão do ITBI pelo valor de arrematação, e isso leva à confusão de todo mundo. Porque não é pelo valor da arrematação, é pelo valor do negócio. E quando você está comprando um imóvel, seja judicial ou seja do banco, o banco ali ele já tem uma fé pública, vamos dizer assim, entre aspas, ou seja, ele não vai maquiar valor. Então, teoricamente, aquele é o valor real de negócio. É diferente do particular que pode simular valor, né? No caso do banco, não. Então, a sua arrematação entra por esse porém. É pelo valor do negócio. E isso ninguém fala, né? Não, Então eu gosto perfeito. dessa Aquele do Campo sentença. Belo mesmo, aquele do Campo Belo que a gente pagou pelo valor da compra, e não foi leilão. Né? A gente Exatamente. comprou por 1.070.000, o imóvel vale 2 milhões e pouco, mas a gente comprou por 1.070.000 e pagou ITBI sobre 1.070.000. Sobre milhões. Compra e venda. Entrei com a liminar, geramos a guia, recolhemos e pagamos. Simples. Exatamente. Deixa eu começar a responder umas perguntas aqui. Vou jogar aqui na tela. A CEF fornece os documentos para o arrematante averbar os leilões negativos? Fornece. Né? O leiloeiro, ele disponibiliza. Tem que ir atrás do leiloeiro, ou da Caixa. O corretor, normalmente, ali que vai cuidar para você, ele vai buscar junto à CEF e a CEF vai direcionar, vai te encaminhar a documentação, ou quando é segunda praça ou licitação, às vezes o próprio leiloeiro te encaminha a documentação para você averbar. Então, essa documentação tem que ser fornecida sim, porque você não consegue registrar, se for venda direto, por exemplo, você não consegue registrar antes de averbar os leilões negativos. Os cartórios têm dado pendência nisso. Em primeiro e segundo leilão da Caixa Negativa, em quanto tempo o imóvel vai para licitação aberta? Tem algum prazo, Fernando? Eu não desconheço esse prazo, eu acho que é meio aleatório. De acordo com eles, porque tem muito imóvel. Muito imóvel, e aí o que acontece? Às vezes pode ficar para trás, às vezes vai. É muita confusão dentro da Caixa, não tem uma regrinha. Não vamos achar que eles são tão organizados a esse ponto. Esse imóvel, por exemplo, é um. Ele foi averbado os leilões negativos dele em 2017 e só foi para licitação aberta agora em 2022, 5 anos depois. Exatamente. Pois é, demorou 5 anos. Quer dizer, o cara morou lá. Olha a bagunça, o nível de bagunça. Quanto ao leilão judicial, quando o arrematante recebe a carta de arrematação assinada pelo juiz, a CEF de missão na posse? Não, são duas coisas diferentes, né? O juiz tem que pedir a carta de arrematação
que é o documento que você vai levar para registro, né, o título hábil ao registro, e, paralelamente a isso, você vai pedir também o mandado de missão na posse, né, que é a ordem de missão na posse, vai distribuir lá para o oficial de justiça para cumprimento. Então são dois documentos, mas normalmente sai simultâneo. Então você tem que pedir os dois, lógico, né? Vai depender da seu pedido lá, mas em geral sai junto. Beleza? Entendi. Inclusive, às vezes, quando está vazio e a vara demora, a gente faz carta de sentença, porque aí você sana o registro. Mas a carta de sentença, ela não sana a emissão na posse. Então, às vezes, você tem que continuar em cima no processo nesse sentido. E quando você faz uma compra parcelada judicial, eu vou dizer para você que está assim, 60-40 dos juízes de não dar a emissão na posse por causa do parcelamento. Aí você tem que agravar no tribunal, para o tribunal emitir você na posse. Exatamente. Isso tem acontecido. Leilão trabalhista, eu tô vendo isso aí. O pessoal tá meio... não vou te dar a emissão na posse porque tá pagando parcelado. É um absurdo, tá, gente? Tem que agravar. Isso aí não pode... Não deixa isso sedimentar, não. Tem que agravar e no tribunal reveste tranquilo, tá? Não tem lógica nenhuma você comprar parcelado, uma previsão do CPC, justamente para dar liquidez pro negócio e você dificultar o arrematante, que é o terceiro de boa-fé, tomar posse ou registrar o imóvel, né? Não tem sentido nenhum. A Alessandra está perguntando aqui. A Alessandra, conhecemos ela lá no Experience. Estava lá com a gente, muito gente boa. Nesse caso, é sempre necessário entrar com liminar, no caso do ITBI? Depende se a prefeitura não der a guia pelo valor correto. E outro detalhe, não é toda a prefeitura que tem o valor de alçada venal, dela, o valor venal superior ao valor que você arrematou. Na verdade, isso é raro. São algumas prefeituras que agem assim. Capital, né? Então, que é mais comum. Capital, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, né? Então, o que acontece? Não são todas as cidades que têm o valor venal acima do valor que você arrematou. Mas quando isso acontece, a prefeitura nega a guia, você tem dois caminhos, já respondendo aqui nosso brilhante Luiz Prandini também. Você pode entrar pela via administrativa, pedindo para a prefeitura rever a situação do lançamento. Então, algumas vezes dá certo, e se a prefeitura não aceitar a via administrativa, você tem que entrar com a liminar via judiciária. E tudo depende da sua pressa. Porque se você tiver com pressa, precisando entrar com a missão na posse, precisando resolver sua situação, você necessariamente paga e depois você entra com uma nova ação pedindo uma restituição. É isso aí, depende muito da estratégia, né? Isso que é mais importante. O Nildo Porfírio está perguntando aqui se a verbação em leilões negativos há algum problema em arrematar. Não, está dizendo só que está verbando o leilão negativo, né? Ou seja, está no processo ainda de averbar o leilão negativo. Você pode arrematar, tem que esperar isso aí para registrar, mas pode arrematar tranquilo. Demora um pouquinho, né? Então, às vezes, por exemplo, Itaú, Bradesco, que tem bastante leilão, que às vezes falta... Eles demoram ali em torno de 30, 40 dias até eles conseguirem sanar o problema. E já aconteceu o caso de que o banco não tinha documento para verbar o leilão negativo e você não consegue registrar, ele distrata com você. Quando vem principalmente isso que aconteceu comigo duas vezes, da IGE, né? Que a IGE pegou as buchas aí da Caixa, é mais desorganizada que a Caixa ainda, e o negócio azedou de vez. Não tinha leilão negativo, mas distrata, devolve o dinheiro, tudo certinho, não tem nenhum problema não. Mas já aconteceu isso de não ter o leilão negativo. Mas isso Caixa Econômica Federal, gente, isso é raríssimo, tá? Acontece mais na IGEA. A IGEA é terrível. Sobre licitação aberta da Caixa, os débitos de condomínio são assumidos pelo banco, assim como na venda direta? Em regra, sim, tá? A licitação aberta, o banco tem pago, a Caixa tem pago os débitos de condomínio e IPTU. Mas lê o edital sempre, porque o edital é individual, tá? Licitação aberta é diferente da venda online, que é o edital padrão. Na licitação aberta é o edital para cada lote lá de leilão que está designado para aquele leiloeiro. Então é bom dar uma olhadinha lá, confere, só se não tem nenhuma pegadinha, para depois, mas eu não sabia, sempre foi. Dá uma olhadinha. Mas em regra, a Caixa paga todos os débitos de condomínio e IPTU na licitação aberta, tá bom? E eu pegando gancho nisso daí, né, já antecipando no outro caso que eu lembrei aqui agora, que eu posso trazer aqui no futuro. É o apartamento que a gente arrematou em Uberlândia, e a mesma situação. O condomínio IPTU é por conta da Caixa. E lá tem uma ação de execução de condomínio que a ação já está figurando com a Caixa no polo passivo. Então o condomínio já direcionou a execução contra a Caixa. E a Caixa entrou com embargos de execução porque ela entende que o valor total não é correto, não é devido. Então o condomínio está cobrando 100 e poucos mil e a Caixa foi lá e depositou 77, que é o que ela entende de devido. 77 mil, ela depositou nos embargos da execução. Nesse meio tempo, o que aconteceu? Nós já vendemos o apartamento. E aí, cadê a CND? Não tem, porque a Caixa está discutindo a ação. Então, é obrigação da Caixa pagar? Mas ela está discutindo o valor com o condomínio. Aí entra toda também a expertise do arrematante de negociar com o comprador
olha, eu peguei lá no processo, está aqui, está depositado judicialmente o valor do condomínio e eu me responsabilizo por qualquer rebarba que sobrar depois. Vamos tocar assim? Vamos. Vendido o apartamento mesmo com a Caixa não pagando ainda. Show de bola. O Diogo tá falando que tem muitos editais da Caixa que não estão assumidos. Por isso tem que ler o edital, tá, gente? Assim, não marca toca, não, porque se mudar qualquer coisa, depois fala, mas sempre foi. Cara, lê o edital, não custa nada. Dá um Ctrl F lá na hora que você pegar o edital da licitação e digita débitos. Vai aparecer lá o artigo lá, o inciso, né, o tópico lá do edital falando sobre os débitos. Você vai ver se a Caixa vai assumir ou não. Renan, avaliou o imóvel na Caixa. Estação física esse mercado, ele está com desconto de quase 50%. Deixa eu ver aqui. Não aparece tudo, né? Vale a pena esperar ir para venda direta? Ah, mas o IPTU e condomínio é responsabilidade da Caixa. Vale a pena esperar para ir para venda direta? Por que você vai esperar para ir para venda direta? Eu entendi. Se tá bom, se está com 50% de desconto, a Caixa vai pagar IPTU e condomínio, por que você vai esperar para ir para venda direta? Não entendi. Por causa do financiamento? Porque não está financiando? Você não está financiando, porque aí você não tem um capital para comprar. Você tem que esperar mesmo. Entendeu? Então se junta com alguém, faz uma cotização lá e pega na licitação. Porque se tá bom assim, tem que pegar. Né? A não ser que você não tenha o capital para comprar. A dica para quem ainda não é smartano: na Smart não passa oportunidade com dinheiro na mesa. Se você achou uma oportunidade boa e não tem o dinheiro, só você levantar a mão que o dinheiro aparece. O dinheiro aparece, exatamente. Inclusive, você tem lá o Chama Smart. E o dinheiro não vai passar. Isso não vai passar, né? Acho que a oportunidade não tem como passar. Por isso que a não ser que você não tenha o capital. Mas aí, cara, o que não falta lá é a gente ir pra entrar de parceria aí e pegar esse negócio, né? Pra não deixar passar pra venda direta. Se for esse o caso. Eu não sei se é. Fernando, essa aí é para você, ó, que você falou. Poderia detalhar a diferença entre liminar e mandado de segurança? Não é liminar, é ação, né, que você entrou, né? Você deve entrar com a ação anulatória, né? Eu entro com a ação anulatória de lançamento, né? Porque aí é uma ação que não é o mandato de segurança pelo rito dele, específico dele, obrigatoriamente depois tem que ser validado. Então sobe para o tribunal, ele demanda um pouco mais de tempo. E aí essa ação anulatória não, é uma ação que corre ali no juizado especial, é rapidinho, às vezes a prefeitura recorre, outras vezes não. Nesses dois casos, por exemplo, a prefeitura não recorreu, ela transitou em julgado e encerrou ali. Show de bola. A carta é registrada no local do leilão ou no local da situação do imóvel? Ela é registrada no local do imóvel, no cartório de registro de imóveis do imóvel, da circunscrição do imóvel, tá? E o cartório de registro de imóvel da circunscrição do imóvel é na cidade do imóvel, tá? Você imaginando que você está falando da carta de arrematação, né? Todo imóvel ele tem uma matrícula, tá? Deveria ter, tem alguns que não tem ainda, mas já no regime depois de 76, 73, todo imóvel tem que ter uma matrícula e a matrícula é como se fosse certidão de nascimento do imóvel, tá? Esse imóvel, ele tem essa certidão de nascimento, que é a matrícula do imóvel, e é registrado em um único cartório de registro de imóveis, da circunscrição do imóvel, né? Então, vai ser registrada nesse cartório de registro de imóveis, que é um cartório de registro de imóveis da cidade do imóvel, beleza? Cada cidade pode ter um ou mais cartórios, por exemplo, São Paulo acho que tem uns 20, né? Belo Horizonte que tem 11, né? Então, vai depender da quantidade de cartórios, mas cada matrícula só está em um cartório. Uma pergunta que eu já cortar um pouquinho aqui, da Roseli. Roseli, os débitos de IPTU e condomínio devem ser pagos à vista? Não, é aí que está a questão. Condomínio, credor, IPTU, o credor é a prefeitura. Condomínio, o credor é o condomínio. Então você pode negociar com o condomínio, fazer um acordo para pagar lá e depois quando você vender com o dinheiro do comprador você quita. E a prefeitura você deixa até ajuizar, até chegar no final. Eu, por exemplo, tenho por praxe, como tem muitos imóveis, eu não pago IPTU conforme o vencimento, eu pago na hora da venda. Aí vai lá, junta a guia, resolve o que tem que fazer e paga o próprio dinheiro do comprador. Sensacional. Ó, o Rodrigo tá perguntando aí, imóveis ocupados, tem um tema polêmico, o Fernando adora esse tema aí, ó. Imóveis ocupados com criança e idosos, após a arrematação, muito difícil desocupar? Deixar essa para você. De jeito nenhum. Não é difícil, é do mesmo, não importa o tipo de pessoas que está lá, não vai mudar nada, né? A questão toda acho que até tem no meu perfil, tem uma resposta, Jéssica, já deixaram como rios, é a obrigação que a gente tem de ajudá-los, né? De dar ali todos os meios. É que tem gente que também é turrão, mesmo você conversando, não tem jeito. Mas assim, na maioria das vezes, no final das contas, você entra com a ação, aí o oficial de justiça vai lá, você fala com ele, explica para o cara, olha, eu estou aqui para ajudar. Como é que a gente pode fazer, o que vai fazer, e no final das contas,
o problema é solucionado e rapidamente. Né? Todo mundo tem para onde ir, você tem como colaborar ali de um jeito ou de outro. Isso aqui foi muito legal, esses cálculos mostrados, que a gente demonstrou aqui hoje, porque você vê, por exemplo, um investimento de 42 mil, aí você tem um lucro líquido de 82. Então, se eu tivesse que dar 20 mil para desocupar o cara aqui, ia fazer diferença para mim? Ah, mas aí eu estou ganhando dinheiro do mesmo jeito. Então ajuda. Paga lá uma mudança, paga um aluguel, dá um dinheiro lá para o cara recomeçar, sabe? Então tem jeito de fazer. O problema é a pessoa que é muito metódica, que fica ali contando moedinha, calculando a planilha. Não, porque vai dar 2% a mais, 5% a menos. Não, isso não pode. Né? Então, com isso a gente resolve. Ó, a Jacira perguntou, como faço para ter acesso a imóvel na minha cidade? O Fernando contou essa arrematação aqui, que foi uma arrematação da Caixa, tá? Aí eu dou um presente para vocês, eu troquei a fixação aqui, ó, você digitar lista, só digitar lista aqui no comentário, você vai receber a lista de todos os imóveis da Caixa Econômica Federal, e sempre atualizada. Esse link você salva no seu navegador, deixa lá no seu navegador salvo, toda vez que você entrar nele e baixar a planilha, vai estar atualizada com os imóveis que estão naquele dia, na Caixa Econômica Federal disponível. É só digitar a lista aqui nos comentários que você vai receber. Vou responder a última aqui para a gente fechar. Arrematei um imóvel no Santander, lance à vista há uns 15 dias. Tem um sobejo para o devedor. Seu Gealdan que está falando. Ó. E o Santander não transferiu ainda, está negando os da carta de quitação, travando fazer a escritura. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? O dever do Santander devolver um sobejo é um dever que está previsto lá na lei de alienação fiduciária, mas não deveria atrapalhar a sua carta de quitação. Eu estou entendendo que você está falando. Para que. Peraí, deixa eu ver aqui. Lance à vista, o que você está falando? Primeira, segunda praça? Coloca a pergunta aqui para me ver. Cadê a pergunta? Só tem sobejo em primeira e segunda praça. Por que você está procurando carta de quitação? Não estou entendendo. Carta de quitação, se você estivesse rematando em. Que provavelmente é a verbação dos leilões negativos e a quitação do devedor. Está aqui no Gealdão. Mas ele arrematou em segunda praça. Porque se ele está falando que tem sobejo, é porque foi segunda praça. Se ele arrematou em segunda praça, tem a escritura, você vai ter lá a ata de primeiro leilão negativo, a escritura, o segundo leilão positivo, a escritura de compra e venda, você vai registrar. Não tem nada de quitação, não. Que carta de quitação é essa? Não entendi. Carta de quitação para você poder averbar só depois que foram os leilões negativos. Aí não tem sobejo. Aí não tem sobejo. Aí é o leilão negativo, mas extinção da dívida do devedor. Mas esse aqui não tem carta de quitação, é só escritura mesmo. Inclusive, para vocês terem uma noção, eu fiz uma arrematação da Caixa aqui em São José dos Campos e que eu ajudei também o devedor, porque tinha lá 40 mil de sobejo, que foi o que excedeu, que era segundo leilão. E aí eu mandei o e-mail para a SEMAB, como me passando por advogado dele, cobrando o sobejo para ele, e aí 5 dias depois os caras já acreditaram para ele lá o sobejo. Tem um prazo, inclusive. Acho que pela lei de alienação fiduciária é 5 ou 10 dias. Você não pode passar disso, não. Tem que depositar o sobejo lá pro cara. Mas uma coisa é uma coisa, né? O fato do Santander estar enrolando para pagar o sobejo, não, você tem que apertar lá para te dar a escritura, para já indicar qual cartório que vai fazer a escritura, para você já agilizar a escritura de compra e venda do imóvel e registrar o imóvel, tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Pra gente não misturar os assuntos aqui, beleza? Pronto. Chegamos a bater 298 pessoas, mas não vou dar colher de chá não, viu? Tem que bater 300. Só fechar a gente tem que começar a falar de maquiagem. Se falar de maquiagem, dá 1000 pessoas aqui, né? Vamos lá, aqui, deixa eu ver aqui. O José Eduardo falando aqui. Qual que é o custo de oportunidade que foi considerado pelos resultados necessários? Esse negócio de custo de oportunidade, vou ser sincero para vocês. Por que a gente tem isso lá na calculadora? Porque quando a gente começa a tratar, muita gente aqui deixa de ser investidor de mercado financeiro, de ações, e passa a ser investidor de leilão. E aí ele quer calcular, deixa eu ver quanto que eu deixei de ganhar lá para ganhar aqui. Mas na verdade não precisa, né, gente? Se você está ganhando 40% aqui, você ganhava 10 lá, você está ganhando 30 a mais. Não precisa de Vamos pegar, pega um exemplo clássico aqui. O valor do meu investimento, que ainda foi picado, não foi só lá em agosto, foi até novembro, R$42 mil. Então, se eu tivesse aplicado ele no CDB que rendesse 1% ao mês, então 12% ao ano disso daí daria R$4.500 ao ano. Como eu demorei 6 anos, então o custo da minha oportunidade foi R$2 mil.
Então, Você meu morou lucro 6 meses, né? em 6 meses É. foi 2.200 reais. Como meu lucro líquido foi 82.348, então, tirando o custo de oportunidade, meu lucro líquido é de 80 mil. Ponto. Pronto. Saiu de 82 para 80, né? Eu coloco até isso na calculadora, por quê? Porque quando a galera começa a chegar do mercado financeiro, eles vêm com esse negócio de CDB. Cara, você passa 6 meses, você já esquece o negócio de CDB, esquece de tudo, porque não tem comparação, né? Você ganha 40, 50, 60% dos casos aí, o Fernando dobrou o capital, foi 200%, né? 200% de lucro. Como é que você compara? Não tem nem comparar, né? Não tem nem. Então, para o nosso dia a dia, por exemplo, o dinheiro fica lá no CDB D mais zero. Né? Então, quer dizer, se eu não conseguir arrematar nada, eu não estou perdendo, porque ele não está gerando nada. Né? O dinheiro está parado, ele não vai ficar numa aplicação que eu ficaria lá para 3 anos para poder ter um 110%, 120% de CDI. Não, Isso é uma não coisa até que muita funciona. gente erra. Já vi muita gente, por exemplo, a gente arrematou um lote em Eldorado, recentemente aí, que era. Acho que foi do lote do Eldorado, que tinha que levantar dinheiro no outro dia. A gente arrematou por 3 milhões e 800 e a gente estima lá que vale uns 12 milhões. Aí tinha que levantar dinheiro no outro dia, porque chegou o boleto lá, tem que pagar. 3 milhões e 800. A gente fez uma SCP lá, juntou a galera para comprar esse imóvel. E aí tinha gente falando que tava com dinheiro. Tem que esperar o dinheiro, baixar dinheiro de CDB, liquidez. Falei, gente, mas vocês estão no jogo de leilão? Esquece, né? LCA e LCI, esse negócio que tem que ficar 3 meses com dinheiro, né? Para depois vocês vendem de imposto de renda. Eu acho que você não consegue tirar antes também, dizendo de OF. E depois você não consegue tirar. Aí nesses 3 meses. Quem está no jogo de leilão, não existe isso, gente. Você tem que estar naqueles fundos que tem no banco, que é fundo de liquidez diária, que você coloca lá, você precisou, está na sua conta. Não existe, ou CDB de liquidez diária também. Não existe você deixar dinheiro nem com D mais um, nem em Selic. O pessoal às vezes coloca, mas Selic é. Cara, Selic às vezes. Primeiro que tem vezes que o mercado fica fechado, tá? Então às vezes acontece oscilação no título público, fecha o mercado, você está ferrado. Você não consegue tirar o dinheiro. Segundo, que mesmo quando consegue tirar, D mais um. Você vende hoje, vai cair amanhã, depois de 2 horas na sua conta. Se você bobear, você não consegue fazer o teste no mesmo dia, rodou. Entendeu? Então, assim, não pode, tem que ser liquidez diária. Então, só para fechar, explicar o que é que eu vejo aí para a galera. Dois mitos. Então, 2 mitos crenças limitantes. Nem em aplicação, custo de oportunidade você desconsidera e taxa de financiamento você também desconsidera. Pronto. São 2 crenças limitantes. Exatamente. Fala só para fechar aí o que é sobejo e a gente encerra por hoje. Sobejo. Então, o que acontece? Primeiro leilão, quando o banco consolidou propriedade no leilão extrajudicial, ele vai fazer o primeiro leilão pelo valor de avaliação que consta no contrato de financiamento. Segundo leilão, ele vai pelo valor da dívida mais as despesas e honorários. Aí, o que passar desse valor, então vamos supor, segundo leilão, o imóvel foi ali, vamos supor, se fosse segundo leilão essa casa, 274 mil. Então, esse é o valor total da dívida com honorários e despesas. Se for arrematado por qualquer valor acima disso, esse valor é o sobejo. Ele é devido ao devedor fiduciário, ele não é devido ao banco. Então, por exemplo, quando você tem em segundo leilão um imóvel que está indo por 200 mil e ele terminar arrematado por 350, o bendito do devedor fiduciário ele tem direito a receber de volta 150 mil do banco. Isso chama-se sobejo. Tá? Inclusive, tem um caso nosso que a gente gravou uns tempo atrás aqui, algumas semanas atrás, da desocupação mais difícil da nossa vida. E o cara foi lá com polícia, o cara tirou o policial de dentro do apartamento. O que aconteceu? O Santander depositou um sobejo para ele de 400 e poucos mil reais. Né? E na ação de missão na posse, a gente pediu o arresto desse valor para pagar os honorários e a taxa de ocupação. Tá? Então, isso foi legal. Depois, isso foi legal, porque muita gente fala que a gente fala. Não tem como receber a taxa de ocupação, realmente, 99% das vezes não tem como não, mas esse caso aí, que tinha um sobejo, Fernando já entrou com a ação, pedindo a taxa de ocupação, já falou, arresta lá a grana, porque o Santander depositou lá 400 mil lá de sobejo, então a gente tem a taxa de ocupação, tem o direito aqui, então foi bem legal, esse caso, se tiver a sentença, a gente faz outra live aqui explicando como fazer isso, aí vai chover a resta aí de sobejo. Beleza. Fernandão, valeu, cara, obrigado aí, boa noite. Terça-feira nós temos um encontro com a comunidade, num workshop que nós vamos fazer,
mais sacadas legais, muita coisa legal. Quem é da comunidade aí, fica atento. Workshop com os tubarões, trazendo sacadas práticas para que vocês possam colocar, né, suas arrematações, fazer as suas arrematações ainda mais lucrativas, escalar nos leilões de imóveis. Então, terça-feira, galera da comunidade, fica atento, se cadastra lá, que vai ter muito conteúdo legal, beleza? Fernando, boa noite, meu amigo. Um abraço, tamo junto. Até mais. Até a próxima. Valeu. Até já. Bom domingo aí pra você. Tchau. Valeu, galera. Tchau.